A historiografia do samba, que falava dessa diferença, autores como Sérgio Cabral, Ari Vasconcelos, Zé Ramos Tinhorão, eles não se preocuparam em fazer uma descrição de como é que esse samba mais antigo soava, né? E eu acho que uma contribuição que eu procurei dar no livro foi de trazer uma análise mais musicológica. E isso foi possível, em grande parte, por causa dos meus estudos na França, né? Que as pessoas às vezes me perguntam assim: você foi para a França estudar samba, mas por que na França, enfim? E a resposta é a seguinte: nos anos 90 não existia doutorado em musicologia no Brasil, né? Eu já tinha um mestrado, que era na área de ciências sociais, já era músico, mas para poder me aprofundar em termos de estudos musicológicos, foi necessário naquele momento sair do Brasil. E se ao sair do Brasil eu me afastava de alguma maneira do assunto, que era o samba, eu me aproximava, por outro lado, de autores aos quais a gente naquele momento não tinha acesso no Brasil, que tinham estudado músicas de outras partes do mundo com metodologias e ferramentas que podiam ser úteis também para a gente falar do samba. E muito especialmente isso diz respeito às músicas africanas, né? Então, na França, onde eu fiz o meu doutorado, tinha em particular um professor, que é o Simha Ahom, né? Que tinha desenvolvido um estudo profundo sobre músicas da República Centro-Africana e muito particularmente sobre as estruturas rítmicas das músicas centro-africanas. E quando eu tomei contato com ele através do livro dele e depois em seminários também, pude verificar alguns pontos de contato entre o que ele chamou de estruturas de imparidade rítmica presentes na música africana e algumas estruturas rítmicas que a gente encontra na música brasileira também. Talvez uma ilustração interessante para isso seja o seguinte: quem já assistiu uma roda de capoeira, ou já participou, enfim, de alguma maneira, pode ter percebido que é comum que as pessoas batam palmas, né, acompanhando os birimbaus e acompanhando os cantos. E essas palmas, muito provavelmente, vão ser mais ou menos o seguinte, né? Paranauê, Paranauê, Paraná. A maneira como essas palmas são estruturadas tem um ponto em comum, digamos assim, com estruturas rítmicas que a gente encontra em diferentes pontos da África, e também vai ter um ponto em comum com estruturas que a gente vai encontrar também no samba, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um tipo de percussão que pode ser encontrada num tamborim ou numa garrafa de cerveja, ou no meu caso aqui eu vou bater num caderninho, né? Certamente quem já ouviu, enfim, quem já esteve presente em qualquer tipo de batucada de samba vai identificar um tipo de batida como esse. Ou seja, é um tipo de ritmo que eu estou fazendo aqui que é diferente do que eu bati nas palmas de capoeira, né? O principal ponto em comum desses dois padrões é o fato de que eles interpolam valores mais longos e valores mais breves, sendo esses valores longos valores ternários e os breves valores binários, ou seja, eles estão interpolando valores de 3 e de 2, coisa que a rítmica ocidental tradicional que a gente aprende nos conservatórios, nas faculdades de música, né? E que tem a ver com uma prática musical fundamentalmente europeia, essa rítmica não faz, geralmente. Ou seja, quando faz, é sob forma de exceção. No caso da rítmica africana, estudada pelo Ahom, entre outros, essa interpolação de binários e ternários, ela acontece de uma maneira muito natural, digamos assim. Informado por esses estudos de música africana com os quais eu tomei contato na França, eu pude perceber que alguma coisa parecida acontecia também em ritmos populares brasileiros. E, em particular,
nessas duas versões, vamos dizer, do samba. A versão do samba antes da Turma do Estácio e a versão do samba tornada clássica pela Turma do Estácio, justamente. O que acontece? Os padrões rítmicos mais antigos, eles têm a ver com uma interpolação do tipo 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ou seja, são valores ternários misturados com um valor binário. Ao passo que o que eu chamei de paradigma do Estácio, ou seja, uma estruturação do ritmo que a gente encontra tipicamente nos tamborins das batucadas de samba, que a gente encontra primeiramente em termos de gravação brasileira, a gente vai encontrar em gravações de sambas do pessoal do Estácio no início dos anos 30, né? Seria uma versão um pouco mais longa dessas interpolações de 3 e de 2, ou seja, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, com, é claro, as variações que os músicos vão sempre fazer em torno disso, mas tendo isso como estrutura, ou seja, o que eu chamei de paradigma, uma espécie de modelo em torno do qual as variações vão ser feitas.